Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre forças. Nessa aula a gente vai falar da força centrípeta. A força centrípeta nada mais é do que o nome que a gente dá para resultante de forças que estiver fazendo algum corpo fazer uma curva, andar em círculos. Então, para entender um pouco melhor o que é a força centrípeta, a gente precisa tentar entender como que tem que ser uma força para eu conseguir fazer um corpo andar em círculos. Olha só, eu tenho aqui um carrinho andando para frente com uma certa velocidade v, e eu sei que se eu não fizer nada com ele, ele vai simplesmente continuar andando em linha reta. Se eu empurro esse carrinho para frente, a gente sabe que ele vai andar cada vez mais rápido. E se eu tento segurar ele conforme ele se mexe, fazer uma força para trás, a gente sabe que ele vai ir parando. O que eu teria que fazer para, por exemplo, fazer esse carro dobrar, fazer uma curva para cá? Se, por exemplo, eu puxo esse carro para dentro, eu faço uma força aqui, ele vai ser desviado um pouco para dentro. Daqui a pouco ele não vai estar, mas ele não segue em linha reta, né? Ele foi desviado para dentro. Ele vem parar aqui. Agora ele está andando para cá. Se eu não fizer mais nada com ele, parar de fazer a força, ele vai simplesmente continuar andando para cá. Agora, se eu quiser que ele continue andando em círculos, eu preciso que ele continue dobrando para dentro, né? Eu vou ter que continuar puxando ele para dentro. Ele vai ser desviado mais um pouco para dentro. Então, resumindo, se eu quero que o carro fique andando sempre nessa trajetória circular aqui, em círculos, fazendo curva o tempo inteiro, ele tem que estar constantemente sendo desviado para dentro, né? Todo movimento em curvas não é um movimento que vem de graça, ele é um movimento forçado. O carro precisa estar constantemente sendo desviado para dentro para fazer uma curva. Eu tenho que estar constantemente fazendo essa força aqui, que, se vocês repararem, aponta para o centro. É uma força para o centro centrípeta. Daí que vem o nome. Então, todo movimento em curvas requer que eu faça uma força apontando para o centro dessa curva, desse círculo. Reparem que essa força forma 90 graus com a velocidade. Então, sempre que a gente tiver uma força ou uma resultante de forças formando 90 graus com a velocidade, a gente vai chamar essa resultante de força centrípeta. E ela faz o corpo andar em círculos. Matematicamente, a gente consegue relacionar também o valor dessa resultante, enfim, dessa força centrípeta, com o tamanho desse círculo e com a velocidade. Como assim? A gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. No nosso caso, a força resultante é o que a força resultante para o centro, se a gente está falando da força centrípeta, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, né? Que é a aceleração que existe no movimento em círculos. Para quem não lembra, a aceleração centrípeta a gente pode calcular como a velocidade ao quadrado dividida pelo raio desse círculo, pelo tamanho do círculo, né, a distância do centro até a borda. Ou seja, usando isso aqui, a gente pode relacionar a força centrípeta com a velocidade e o tamanho do círculo, a força necessária. Então, olha só, é importante chamar a atenção também para o fato de que a força centrípeta não é uma força nova, tipo o peso, a normal, ela não é outra força. Ela só é um nome que a gente dá para alguma força, seja lá qual for, que estiver formando 90 graus com a velocidade e que estiver fazendo o corpo andar em círculos. E daí essa força, que a gente achar que é a força centrípeta, a gente pode relacionar com, enfim, com a velocidade e com o raio através disso aqui. mv ao quadrado sobre r. Então, sempre no problema, a gente vai ter que identificar... Sempre um problema de um corpo andando em círculos, a gente vai ter que identificar qual que é a força apontando para o centro, e daí essa força a gente chama de centrípeta, e a gente pode igualar ela a mv ao quadrado sobre r. Então vamos ver alguns exemplos de aplicações, olha só. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui um planeta em órbita, andando em torno da Terra. Nessa aula eu vou só mostrar alguns exemplos de como identificar qual seria a força centrípeta. Em outra aula a gente vai falar mais de aplicações e como, enfim, colocar valores nisso, usar mais essa relação aqui. Então, olha só, o meu foco agora é só identificar qual seria a força centrípeta em algumas situações. Por exemplo, eu tenho aqui a Terra e a Lua andando em círculos aqui em torno da Terra. Qual que é a força que atua na Lua conforme ela se movimenta?
A gente sabe que existe aqui uma atração gravitacional, né, entre a Lua e a Terra. E a gravidade, ó, justamente está apontando para o centro, formando 90 graus com a velocidade. Ou seja, nesse exemplo aqui, a força gravitacional é a força centrípeta. É ela que forma 90 graus com a velocidade, aponta para o centro, te faz girar, e tu poderia dizer que é mv² sobre r. Tá? Então, em cada situação de movimento circular, enfim, forças no movimento circular, a gente tem que saber identificar qual que é a força que está atuando como força centrípeta. Por exemplo, nessa situação aqui em que eu tenho um cara girando uma pedrinha por uma corda. Olhando de cima, a gente tem aqui a pedra sendo girada pela corda. Na verdade, seria melhor se o desenho fosse, né, só para representar um pouquinho melhor, tá? Aqui está o braço, aqui está a corda. A corda está esticada na horizontal. Então aqui olhando de cima eu tenho a pedrinha girando aqui. Aqui está a velocidade. Qual que é a força que age nessa pedrinha puxando ela para dentro? Existe uma tensão aqui na corda, né? Que é o que está, enfim, é a força apontando para o centro. Nesse exemplo aqui, a força centrípeta é a tensão na corda, a tração. E daí, enfim, se eu precisasse, eu poderia dizer que a tração vai ser igual a mv² sobre r. Se eu souber a massa da pedrinha, o raio desse círculo e a velocidade que eu estou girando, eu sei dizer qual que é a tração na corda. Tá? Então, lembrando, gente, essa aula foi só, esse começo aqui foi só para mostrar como identificar a força centrípeta, tá? É importante que vocês vejam a aula de aplicações que vai ser em seguida, mostrando como calcular os valores, enfim, alguns exemplos como o globo da morte, um carro fazendo uma curva e tudo mais. Por essa hora é isso, espero que tenham gostado e até a próxima.